Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 17 de agosto de 2025, em nossa série Encontros com a Paz. Fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do médium Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 172, que tem como título Que despertas? É uma pergunta que Emmanuel coloca. Que despertas? E ele coloca uma passagem de Jesus que está em Atos, capítulo 5, versículo 15. Atos, capítulo 5, versículo 15, que diz assim: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos, à sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E ele faz o seu comentário. O conquistador de glórias sanguinolentas espalha terror e ruínas por onde passa. O político astucioso semeia a desconfiança e a dúvida. O juiz parcial acorda o medo destrutivo. O revoltado espalha nuvens de veneno sutil. O maledicente injeta disposições malignas nos ouvintes, provocando o verbo desvairado. O caluniador estende fios de treva na senda que trilha. O preguiçoso adormece as energias daqueles que encontra, inoculando-lhes fluidos entorpecentes. O mentiroso deixa perturbação e insegurança ao redor dos próprios passos. O galhofeiro, com a simples presença, inspira e encoraja histórias hilariantes. Todos nós, através dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. Emmanuel coloca, então, algumas questões, relembrando personagens da nossa história que fazem parte do nosso dia a dia. O conquistador, que espalha ruína e terror. O político, que muitas vezes astucioso, semeia a desconfiança e a dúvida. O juiz parcial, o medo destrutivo. O revoltado, nuvens de veneno sutil. O maledicente, provocando o verbo desvairado. O caluniador, fios de treva por onde passa. O preguiçoso, inoculando em todos nós fluidos entorpecentes de preguiça. O mentiroso vai espalhando perturbação e insegurança por onde passa. E o galhofeiro, muitas vezes, vai inspirando e encorajando histórias hilariantes. Segundo ele, todos nós, através daquilo que pensamos, daquilo que falamos e das nossas realizações de cada dia, criamos uma atmosfera particular que nos identifica
perante os olhos alheios. O que temos pensado? O que temos falado? E de que maneira temos agido no dia a dia da vida? Aonde quer que estejamos, porque quando nós muitas vezes estamos dentro do templo religioso, quase sempre pensamentos, palavras e atos são totalmente recheados de amor e de bondade, de um sorriso que se estampa em nossa face. Mas como temos pensado, falado e agido quando estamos fora do templo religioso? No trabalho, por exemplo, junto com os nossos companheiros de atividade profissional, companheiros que muitas vezes não comungam conosco dos mesmos pensamentos, das mesmas palavras e dos mesmos atos. E quando estamos no meio social, na vida comum, na rua, no trânsito, no estabelecimento público, num supermercado, numa padaria, como agimos? Como falamos? Como pensamos? E principalmente quando estamos dentro do círculo familiar. Emmanuel nos chama a atenção através do título, que é uma pergunta: que despertas? O que nós andamos despertando nas pessoas que convivem conosco? Talvez quando nós façamos esta pergunta a nós mesmos, fiquemos um pouco decepcionados, porque somente agora tivemos uma verdadeira condição de refletir sobre isso, de pensar sobre isso. Quantas coisas já aconteceram ao longo desta caminhada reencarnatória, em que pensamentos, palavras e atos não foram os melhores, não foram os mais corretos, não foram os mais dignos. Talvez nós mesmos acabamos nos condenando, acreditando que não há mais esperança, acreditando que não há mais como voltar atrás, que não há mais como modificar este processo. Há um ditado popular que diz que pau que nasce torto, morre torto. É um ditado popular, mas que não condiz com os ensinamentos de Jesus e nem com os ensinamentos da doutrina espírita. Porque em cima dele coloco uma pequena lembrança do nosso querido médium Chico Xavier, quando, momentos antes, dias antes do seu desencarne, deixa uma frase muito significativa para todos nós. Nós não podemos começar de novo, mas podemos recomeçar e fazer um fim diferente. E quando despertamos para uma mensagem como esta, onde Emmanuel nos chama a atenção para pensamentos, palavras e atos perante a vida comum, perante a sociedade, perante a família,
nós podemos sim nos perguntar: o que será que hoje eu estou despertando nas pessoas que convivem conosco? Porque quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós tropeçamos no caminho, normalmente as pessoas nos qualificam por um simples carimbo de que aquela pessoa, aquela alma errou, falhou, tropeçou. E esse carimbo é ilusório, porque ele parte da outra pessoa. Não é de maneira nenhuma o carimbo que Deus coloca em nós. Não é de maneira nenhuma o carimbo que a espiritualidade superior, com o amparo de Jesus, colocam em nós. Pelo contrário, o carimbo é o de esperança, é o de confiança em nós, de que através de um novo aprendizado venhamos a fazer modificações importantes e necessárias no caminho que ainda temos pela frente. Até ontem não sabíamos, hoje já sabemos. E se hoje já sabemos, o que temos feito então do pensamento, da palavra e do ato? Eles estão idênticos ao ontem? Ou a partir de agora, de hoje, há uma mudança, há uma renovação, há uma mudança? Todos nós, através dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. Quantas pessoas tiveram oportunidade de ir a Uberaba visitar Chico Xavier? Quantos companheiros tiveram oportunidade de ir à Bahia visitar Divaldo Pereira Franco? E ao contato com esses dois grandes missionários do Espiritismo, nós tivemos aquela sensação de paz, de tranquilidade, de harmonia, aquela atmosfera que muitas vezes nos fazia chorar sem entender o porquê. Aquilo identificava de forma muito concreta o pensamento, a palavra e os atos, tanto do Chico como do Divaldo, que refletiam-se sobre nós, tocando os nossos corações para uma mudança, para uma transformação. Por isso que o estudo ele se faz necessário, ele se faz importante, porque temos a oportunidade de recordar algumas coisas e, ao mesmo tempo, temos a oportunidade de aprender outras coisas. Quando recordamos, estamos repetindo a lição, reforçando o ensinamento que não foi devidamente aprendido. E quando algo novo nos chega, é para que tenhamos a possibilidade de colocá-lo em prática na nossa vida. E aí vamos mudando, transformando, alterando pensamentos, palavras e atos. Um exemplo muito prático para isso é quando vamos a um estabelecimento público e, mesmo nos defrontando com alguém que não esteja nos seus melhores dias, em virtude de problemas particulares ou até mesmo de problemas ali do próprio trabalho, não nos tratam de forma adequada. Mesmo assim, tratamos aquela pessoa com respeito, com carinho, com dignidade.
com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fique com Deus, bom trabalho, um bom dia. Tudo isso vai demonstrando aquilo que estamos carregando. Tudo isso vai demonstrando aquilo que estamos impregnando no outro. Por isso, o título que Emmanuel coloca para todos nós: que despertas naqueles que estão à sua frente? Que ofereces àqueles que estão perto de ti? É muito comum nós muitas vezes não nos sentirmos muito bem perto de alguém, ou ao contrário, nos sentirmos maravilhosamente bem junto de uma pessoa. O, aquele que não nos oferece uma boa harmonia e aquele que nos oferece uma excepcional harmonia estão despertando em mim e em outros aquilo que carregam. A ignorância, a falta de respeito, a falta de moral, a falta de espiritualidade, de religiosidade, de entendimento, de amor, de perdão, de compreensão. Por outro lado, a bondade, o carinho, o amor, a caridade, o entendimento, a misericórdia, a compreensão. Olhem a diferença. Por isso que nós não podemos, de maneira nenhuma, vivermos este estado de culpa de que não há mais possibilidade de mudança. Quando lembramos a frase do nosso querido Chico, que disse agora há pouco, nós não podemos começar de novo, mas nós podemos recomeçar para fazer um fim diferente. É a oportunidade que nós temos de aprendizado daquilo que nos é oferecido. Cada mensagem, cada livro, cada contato com pessoas nos mais variados setores da vida são oportunidades de aprendizado, onde nós vamos recolhendo ensinamentos. Mudo o pensamento com determinada questão, mudo o meu palavreado referente a determinadas almas queridas ou a determinados problemas da sociedade e passo a agir novamente de forma diferenciada para que os meus atos colaborem de alguma maneira para o engrandecimento de tudo e de todos. Lembro-me de uma frase de Emmanuel, infelizmente não consigo me lembrar em que livro está esta frase, em que ele coloca como exemplo quando vamos a um hospital visitar um doente. Sabemos muitas vezes que aquele doente está num estado terminal em virtude da sua doença. E nem por isso vamos nos deitar no leito junto com ele para nos entregarmos ao desencarne. A nossa postura é de levar a ele uma mensagem de esperança, de fé, de confiança, de que ele vai melhorar, de que ele vai se sentir melhor, de que vai ficar tudo bem. É o que nós despertamos quando estamos em contato com as mais variadas situações da vida e com as mais variadas pessoas que estão junto conosco a cada instante. Ele continua dizendo: a sombra
de Simão Pedro, que aceitara o Cristo e a ele se consagrara, era disputada pelos sofredores e doentes, que encontravam nela esperança e alívio, reconforto e alegria. Olha que bonito, Emmanuel lembra de Simão Pedro, aquele que por 3 vezes negou Jesus, mas a partir do instante que verdadeiramente Pedro aceita o Cristo e se consagra integralmente ao seu evangelho e aos seus ensinamentos, todos passam a buscar Pedro para que pudessem receber ajuda. A sombra de Pedro, olha que interessante, a sombra de Pedro era disputada pelos sofredores e pelos doentes, que encontravam nela, na sombra de Pedro, esperança e alívio, reconforto e alegria. Essas pessoas não queriam nada, não queria que Pedro as tocasse, e nem elas queriam tocar em Pedro. Apenas a sombra de Pedro fazia com que elas se sentissem esperançosas, aliviadas, reconfortadas e felizes. Pedro irradiava aquilo que tinha dentro dele, a fé inquebrantável nos ensinamentos de Jesus, a fé inquebrantável naquilo que Jesus ensinou e exemplificou. Quantas vezes, e vou voltar aqui a dar exemplo de Divaldo e de Chico, quantas vezes, só de ficarmos perto do Divaldo ou do Chico, já nos sentíamos reconfortados. Porque o espírito, aquela alma ali junto conosco, irradiava aquilo que ela carregava dentro dela. Quantas vezes vamos a uma instituição religiosa, a uma casa espírita, no nosso caso, e só de conversarmos com determinada pessoa, saímos totalmente diferentes. Porque aquela pessoa nos inspira confiança, aquela pessoa nos inspira o bem, aquela pessoa nos inspira a fé, aquela pessoa nos reconforta com as suas palavras, nos oferece pensamentos de otimismo. E os seus atos diários, não só para comigo, mas para com todos os demais, demonstram de forma muito clara e objetiva que aquilo que ela desperta em tudo e em todos é sempre o bem. Por que que nós muitas vezes fugimos daquelas pessoas que só reclamam, que só resmungam, que colocam defeito, que colocam problemas, que colocam dificuldades, porque elas não batem com as mesmas energias vibracionais que, ora, estamos procurando colocar em nós mesmos. E pode acontecer o contrário, algumas pessoas não se aproximarem de nós, porque muitas vezes o nosso pensamento, a nossa palavra e o nosso ato não condiz com aquilo que ela está buscando, com aquilo que ela está vivendo. Por isso, as questões de afinidade e não afinidade.
Tudo está interligado através deste processo vibracional. O que nós estamos despertando no próximo? Uma maneira muito interessante de nós observarmos esta pergunta é quando nós trabalhamos na casa espírita, no atendimento fraterno. Nós não estamos ali para julgar se a pessoa acertou ou errou, se a pessoa devia ter feito isso ou aquilo, se a pessoa devia ter ido ou não ido, se a pessoa devia ter feito assim ou assado. De maneira nenhuma. Nós estamos ali simplesmente para irradiar pensamentos, palavras e atos voltados para o bem, incentivando aquela alma a um processo de renovação. Até ontem, pensamentos, palavras e atos eram de uma forma. Quem sabe, a partir daquele momento, do hoje, esses mesmos pensamentos, palavras e atos se transformem de maneira diferente. Lembro-me de uma pessoa em que atendi no atendimento fraterno, em que tinha uma dificuldade muito grande de relacionamento com sua filha mais nova, de 12 anos. Entre elas, a única coisa que havia, em termos de pensamento, de palavras e de atos, era confronto. A espiritualidade nos intuiu para que oferecêssemos a ela uma nova proposta, que a partir daquele dia ela começasse a elogiar a sua filha, a sua inteligência, a sua beleza, o seu carinho, a sua bondade, mesmo que a filha a atacasse de alguma forma. Ela acatou a ideia e começou gradativamente a colocar em prática. 3 semanas depois, para nossa surpresa, ela estava ali, a mãe, realizando o seu tratamento espiritual e com muita alegria veio nos procurar dizendo que a filha também estava ali e que estava participando do grupo de jovens da casa. Olha que interessante. Quando a pessoa quebra o confronto, quando a pessoa quebra a discussão, a briga, e parte para um outro caminho que tem muito a ver com a questão da psicologia, onde buscamos novas alternativas para levar uma mensagem, levar um pensamento ou levar um ato de amor, de bondade, de carinho para aquele confronto existencial entre duas pessoas. E funcionou. Quando a mãe passou a oferecer, quando a mãe passou a despertar nela própria e, consequentemente, na filha, um outro pensamento, uma outra palavra, um outro ato. Quebrou aquilo por parte da filha. E voltou. Foi e voltou. Não teve acesso mais na mãe. E gradualmente nós vamos quebrando aquele mal existente na filha, não só nela própria, como espírito em evolução, mas também
na questão espiritual. E a filha acabou indo junto com ela participar do trabalho na casa espírita. O que nos faz vencedor é aquilo que nós estamos despertando nas pessoas que comungam a vida conosco. E ele termina dizendo: examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Com atenção, descobrirás a qualidade de tua sombra. E, se te encontras interessado em aquisição de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. Olha que bonito. Examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. O que eu tenho despertado quando estou perante as pessoas? Quais os assuntos em foco? Quais as atitudes das pessoas? Se tivermos atenção, descobriremos a qualidade da nossa sombra. E, se verdadeiramente me encontro interessado em aquisição de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrir as próprias deficiências que ainda tenho e procurar corrigi-las. Olha como é uma coisa aparentemente tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexa. A nossa atitude, a minha sombra, a minha presença perante a vida e perante os outros. O que eu estou despertando no pensamento daquela pessoa? O que eu estou despertando nas palavras daquela pessoa? O que eu estou despertando nos atos daquela pessoa? Quando ela se aproxima da minha sombra, sem muitas vezes estar próxima de mim, apenas a minha sombra. E quando nós estamos, segundo Emmanuel, verdadeiramente voltados no ensinamento de Jesus, fatalmente nós conseguiremos reverter em nós mesmos todas as nossas deficiências. E gradualmente vamos conseguir corrigi-las dia após dia, para que possamos oferecer o melhor, sempre, através da nossa sombra, através da nossa presença. Para ilustrar ainda mais a nossa live de hoje, vamos buscar uma mensagem que tem como título Divina Presença. Ela está no livro Pronto Socorro. É uma mensagem psicografada pelo Chico e ditada pelo Espírito de Emmanuel. É o livro Pronto Socorro, que tem como título Divina Presença. E Emmanuel diz assim: por maiores se te façam as tribulações terrestres, não percas a fé na providência divina. Dificuldades aparecem, sonhos caem à maneira de flores para se transformarem nos frutos da experiência. Lutas se multiplicam, problemas
surgem trazendo ensinamentos que nos marcam para a necessária maturação espiritual. Amigos desaparecem, como que te induzindo à conquista da própria independência. Situações que buscavas por fontes de alegria se transfiguraram em carteiras de penoso aprendizado. Encontraste empeços que não esperavas, inquietações te requisitam, provas te afligem, o sofrimento de pessoas queridas te agrava as próprias dores? Surgem doenças, conflitos, entraves e inquietações? O desânimo te ameaça? Entretanto, não te deixes abater. Continua oferecendo à vida o melhor de ti mesmo, trabalhando e servindo sempre. E assim, chegará o momento em que descobrirás no próprio coração a presença de Deus. Livro Pronto Socorro, de psicografia do Chico, ditado por Emmanuel, a mensagem Divina Presença. Quero então agradecer a todos vocês pela bondade, pelo carinho, pela oportunidade de estarmos juntos novamente. Nós estamos aí chegando quase no finzinho desta obra, 180 capítulos refletidos por todos nós, e com certeza aprendemos muita coisa no que diz respeito não só à vida material, mas à vida espiritual. E na lição de hoje aprendemos a respeito daquilo que estamos despertando na sociedade, nas pessoas de modo geral. É o capítulo 172 do livro Pão Nosso, que despertas. Quando Emmanuel coloca uma passagem de Jesus que está em Atos, capítulo 5, versículo 15, que diz assim: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Agradeço a você o seu carinho, a sua bondade, agradeço a sua participação, o fato de estarem conosco, incentivando-nos ao trabalho, oferecendo-nos a oportunidade de podermos falar mais a respeito do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita. Peço a Jesus que ilumine a você, o seu lar, sua família, o seu trabalho, abençoe o nosso querido Brasil, abençoe o nosso planeta, para que todos nós, voltados ao Evangelho de Jesus e à doutrina espírita, possamos trabalhar para o bem, oferecendo aos outros o que há de melhor em nós, despertando no coração alheio de almas e espíritos o bem e a caridade. Lembro a todos que daqui a pouco, às 20 horas, a nossa outra série, Encontros, aliás, a nossa outra série, daqui a pouquinho, às 20 horas, o estudo sistematizado. Estamos fazendo um estudo do livro Palavras de Vida Eterna. Daqui a pouco, às 20 horas. Desejo a você um bom final de domingo, uma semana abençoada e que Jesus abençoe com muita saúde e com muita paz. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante.
Um forte abraço e até o próximo encontro.